Fala pessoal, estamos aqui para mais um Carisma Podcast, mas eu não sei fazer esse negócio direito, como é que é, David? Carisma Podcast. Cara, você tem que virar a vinheta, hein? Meu Deus do céu. Fica a dica aí pro editor. O editor aí, tá? Fica aí, e hoje a gente tem um dos editores na mesa, né? Nem sei como é que ele vai conseguir se comportar aqui, se ele vai arrumar o microfone dos outros, se ele vai dizer só, faz o corte aí. Isso aí é só nos bastidores. Cara, fantástico. Esse segunda temporada do Carisma Podcast, saindo um pouco, né, do conceito apenas das matérias do carisma. A gente teve uma primeira temporada falando a respeito das matérias, né? Convidando só os professores que estavam dando aula naquele período, falando do que estava acontecendo e tal. Então, basicamente, a primeira temporada foi essa. E agora, na segunda temporada, a gente tem tentado explorar assuntos relevantes para essa vida cristã, né? Porque como um podcast de um seminário teológico, a nossa função como seminário é edificar a igreja. Então, a gente quis sair um pouco dessa bolha, né? Apenas das matérias de seminários e trazer mais assuntos relevantes. E hoje a gente está com um convidado incrível aqui, sem desmerecer os outros. Eu sempre falo que o convidado é incrível, entendeu? Não sei como é que os outros se sentem, como é que é isso. Mas escritor, pastor, pai, agora pai de duas, né? Meu Deus do céu, vai ver quando ele chegar em 3, cara. Isso é loucura. Para falar um pouco, então, sobre masculinidade. Cara, que palavra e que assunto importante para esse tempo, dentro dos conceitos bíblicos, né? De fato ser homem, né? Então, nós temos 2 convidados. O primeiro é o nosso pastor Guilherme, né? Aqui da Soul Produções, tá sempre com a gente aí. Ele tá sempre nos bastidores, escondidos, inclusive fazendo piadinha com a gente, né? Pra gente tentar segurar aqui, fazendo, né? Hoje ele tá aqui com a gente. Por favor, fale um pouquinho aí da sua vida, quem eu sou, de onde vou, de onde vim. Então, olá pessoal, sou o Guilherme, né? Estou dirigindo aqui junto com a esposa, dirigindo a Soul Produções, somos donos aqui, né? Proprietários da empresa. É uma alegria receber sempre o Carisma aqui nos nossos estúdios. Sou também pastor na Lagoinha, atualmente responsável do grupo de homens, né, do time de homens, do ministério de homens, o máximo. Máximos. Cara, isso vira quase um culto espartano, né? Vamos ter que melhorar a forma desse pessoal, mas vai dar tudo certo. Estão quase matando máximos mesmo. Mas a ideia do Máximos, né? Só pra... Depois que a gente fez a graça toda, pensar no cara. A ideia do Máximos é realmente viver o máximo daquilo que Deus tem para nós, né? Olha aí. A plenitude do que Deus planejou para o homem, para o que Deus o criou. Olha aí, que coisa linda. Muito obrigado. E hoje a gente tem 2 Davids aqui, né? Quero ver como é que a gente vai fazer na hora de chamar aqui, como é que faz, como é que não faz, mas vamos tentar aí, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Né, David? Então, né, também conosco, nosso pastor David, escritor aqui, inclusive no 2º episódio, né? Se você voltar aqui no 2º episódio, quem está gravando conosco é sua querida e excelentíssima esposa, a Carol, né? Mendonça. Carol estava gravando com a gente aí. Mas, por favor, fale um pouquinho a respeito da sua vida, ministério, o que faz aqui no Sul, um carioca que mora em Belo Horizonte, que está no Rio Grande do Sul. Meu nome é David Borges, sou casado com a Carolina Mendonça Borges. Agora sou pai de 2 meninas, a Maria e a Lise. Acabamos de descobrir que é mais uma menina. E somos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, na Matriz. Temos um ministério itinerante chamado Mais Profundo, onde a Carol... ela tem um foco também em mulheres e eu já faz um bom tempo eu tenho foco no ministério de homens, mas o Mais Profundo é para trazer, onde quer que a gente vá, profundidade bíblica para a igreja. Antigamente a Carol tinha um culto, né, na sede chamado Mais Profundo, e Deus pediu para entregar esse culto, a vigília e as atividades que tinha. Acho que ela falou um pouquinho, né? No podcast. Eu não sei se foi nos bastidores ou no podcast, que eu sei que ela falou, mas eu não lembro se ficou dado gravado. A mesma introdução, assim. Para a gente levar esse conceito de mais profundo, aquilo que a gente vivia nos cultos, para as igrejas. Aqui no Sul, nós somos professores do Seminário Teológico Carisma, e aqui no Sul eu estou dando aula em 2 unidades do Carisma aqui. Olha aí, cara, glória a Deus, né? Por isso tudo aí, né, meu querido David?
O que tu acha desse assunto aí que nós vamos conversar hoje? Masculinidade. É de suma importância, né? Cara, a gente precisa aprender sobre isso, né? Precisa aprender a ser homem, né? Pô, precisa. Porque a gente ouve muito falar. Por exemplo, na minha adolescência, eu estava conversando com o professor pastor aqui, estava conversando sobre que eu tinha sido criado pelos meus tios e tal. E justamente nessa adolescência, a gente ouve muito a questão do que o homem é aquele que o que faz o homem, na verdade, é a mulher. Então, depende de quantas mulheres tem, sabe? Então, eu ouvi muito isso daí. E aí, com maturidade, com desenvolvimento, depois de ter alinhado os caminhos, né? A gente percebe que não, cara, não é bem por aí o caminho, né? O caminho, cara, bota um homem que diz assim, não, eu sou homem, mas tem 2, 3 mulheres. Mas diz assim, cara, quem é homem de verdade? Aquele que consegue se manter com aquela sua única esposa fiel até o fim. Isso é ser homem de verdade, que né? É interessante, né? O pessoal ainda pega o fato de ter a primeira relação sexual com uma mulher para falar que o cara se tornou um homem. Olha só. Aí o cara que vem para a igreja, ele se guarda, né? Ele vive em santidade, casa com 26, 27, 28 anos, quer dizer que ele não se tornou homem até aí. Então, a gente precisa repensar muitos conceitos que a gente ouviu na adolescência. Eu acho interessante a frase que você falou, nós precisamos aprender sobre este assunto. Porque a maioria dos homens acham que já sabem ser homem. Pelo simples fato de estar se relacionando com, né, outras mulheres, ou enfim, acha que tá tudo certo. É isso que faz a gente ser másculo e tal. Não é por aí, né? Cumprir os requisitos que a sociedade. Né, que não tem os princípios que cristãos estão falando sobre o que é ser homem. Eu estou cumprindo o requisito. Estou colocando comida dentro de casa, eu tenho mulher, né? Eu posso ter quantas mulheres eu quiser, eu tenho barba grande, eu falo grosso, eu bato na mesa, né? Eu coço minhas partes baixas, né? Eu cuspo. Eu arroto depois de comer. Entendeu? Se eu estou cumprindo isso daqui, então quer dizer que eu sou homem. Mas espera aí, será que é por aí? Né? Essa que loucura, cara. A gente traz alguns conceitos tão banais, né? Definindo uma masculinidade por conceitos tão banais assim. Mas eu queria ouvir um pouquinho do pastor Guilherme antes da gente entrar nos livros, assim. Como é que tem sido esse desafio, né, de conduzir homens, de falar com homens, de reunir homens, de ministrar homens, né? A gente tem, assim, nesse conceito de igreja, eu acho que é um e David, eu acho que talvez vai falar melhor sobre isso, mas dentro do nosso universo, né, eclesiástico, às vezes é um grupo um pouco esquecido, um grupo que tem alguns focos, né? Vamos reunir os homens da igreja, tem que jogar futebol, tem que comer churrasco, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, ou reúne a galera para mão de obra, para fazer uma obra na igreja, para levantar as paredes, para botar tijolo, enfim. E eu tenho visto que inclusive o pastor Guilherme tem quebrado um pouco esses conceitos, né? Dessas questões caricatas, né, do relacionamento do grupo de homens com a igreja, assim. E falar um pouquinho, assim, daquilo que tu tem vivido, de como tu tem conduzido, de como tem sido essa experiência para ti ali. Sabe que, na verdade, é bem desafiador, né? Porque o fato é não ter vivido isso também, não ter sido... Porque o senhor fez a pergunta antes ali, pastor David, né, sobre essa importância da questão dos homens, a questão do podcast hoje tratar de assuntos mais específicos. A igreja, por um bom tempo, se focou muito... não que a gente perdeu o foco do céu, né? Isso. Sim. Mas eu lembro, até enquanto o pastor falava ali, eu lembrei de uma passagem quando Paulo faz uma exortação ao pessoal. Diz o seguinte, olha, quem não trabalhar, que não coma, porque o pessoal estava tão preocupado, vamos para o céu, né? Esperando a volta do Messias, e que o pessoal não precisa mais trabalhar. E só que até isso acontecer, a gente ainda está nesse mundo, e aí a gente precisa de orientações e assuntos práticos do dia a dia, do cotidiano, para poder resolver as situações do dia a dia. E por muito tempo assim não se tinha, por exemplo, essa questão assim de discipulado, de conversar, de acompanhar o homem, do curso de homens específico, assim, um curso que trata vários assuntos, que não só assuntos como
assuntos gerais, que como Sim, a gente falou sim. antes aqui, que pode ser tratado no culto normal. Agora que né, em Lagoinha que a gente está vendo esse... Então, é desafiador Esse cuidado, até pra gente. né? Direcionado. Porque o homem, ele tem, acho que um dos maiores desafios é fazer com que o homem se abra, né? Ele é muito solitário. Ou por vários pensamentos ou ensinamentos que foram colocados sobre ele, enfim. Muitos de nós foram criados com aquela frase, né? O homem não chora, né? Então, eles têm dificuldade de se abrir, têm dificuldade de conversar, de buscar ajuda. E quando a gente... como isso não era normal, então é desafiador até pra gente dizer, não, eu tenho que insistir com esse cara, eu tenho que chamar ele, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que discipular ele. E aí, ali na igreja, com a questão do curso de homens, a gente está fazendo um curso com os homens agora, que é o curso que a Lagoinha tem, né? O curso de homens. Então, isso dentro do curso começou a ficar... Além de ministrar com eles, isso ficou ainda mais claro e óbvio dentro da palavra de Deus para mim. Entendi. Então, tipo assim, de dizer, não, cara, a gente precisa de homens que instruam outros homens, que discipulem outros homens, que sejam referência para outros homens. Que daí eu comecei a estudar, ver no curso ali, estudando no curso, aplicando, conversando e vendo com eles, até porque é desafiador. A gente faz o curso de 15. Está sendo um laboratório também, Isso, porque a gente faz o curso de 15 dias, 10h30 da noite. Caraca, tipo assim, o cara tem que... o cara tem que querer estar ali, né? E acaba meia-noite, porque é o horário que eu tenho disposição para... Eles poderiam mais cedo, mas o meu último horário no estúdio acaba mais tarde. Então, isso, pessoal, para dar certo, 10h30, porque o último cliente sai daqui às 10. Então, e a galera tá vindo, né? E a galera tá vindo. E tu vê que eles estão ali ouvindo, assim, e, tipo assim, eu tenho 30 anos, ele tem senhores de 55, de 60, o pessoal tem gurizada, e isso me chama a atenção também, que os jovens também estão, sabe? E aí, em contrapartida disso, que eu vejo, assim, que é um trabalho de Deus, eu comecei a atender aqui no podcast jovens, né, enfim, que não conhecem a palavra, que não são cristãos, que ensinam outros homens, que discipulam. Sim. Que discipular no conceito de discipulado, né? Mentoriam outros homens. E eu pensei assim, nossa, os caras... É bem aquele negócio, né? Os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz, né? Porque os caras não conhecem a palavra, tudo, e eles se empenham, se dedicam, e aquela ali é a missão de vida deles. Nós vamos discipular, mentorear esses homens, e vamos ensinar eles a serem isso, a serem aquilo, a conquistarem isso, a chegar nesse lugar. Isso veio acarretar bem no momento que eu, né, tipo assim, eu acho que uma semana antes eu estava começando as inscrições para o curso de homens. Na semana seguinte cai esse podcast para gravar aqui na empresa. Eu disse, não tem coincidência. Não é por acaso, não é por acaso, né? Então, na verdade, coordenar e fazer esse trabalho com os homens, o desafio é fazer com que eles se abram, mas também tanto quanto para eles é desafiador para mim também, pelo fato de isso ser novo, esse negócio de discipulado, de estar junto. Isso foi quando eu vim para a Lagoinha que a gente começou a aprender, tipo assim, a chamar... E aí é um esforço mesmo, porque o homem ele já é fechado. Então, tu tem que meio que quase que fazer ele se abrir. E aí é outro homem lidando com outro homem. Tipo assim, esse cara não me mandou bom dia, né? Que se exploda. Não bom dia pra ele. Tô cheio de coisa pra fazer. Quem quer ajuda é ele, não sou eu. Quem quer que me procure, né? E, tipo assim, é um negócio que eu... manda mensagem, força, né? Aquela luta assim com a carne da gente. Não, não é assim que funciona. Tu entende a necessidade, tu tem que mandar bom dia pro cara. Bom dia, como é que tu tá? Como é que estão as coisas? E então é isso, assim. Eu acho que um dos maiores desafios está sendo essa parte de eles se abrirem. De implementar esse... Eu vejo também, assim, pelas... as pessoas que estão na nossa célula, né? Além de todas as funções que a gente cuida de uma célula, né? Porque você que está assistindo não sabe o que é uma célula, um pequeno grupo, né? A gente reúne de casa em casa, tem um tempo de comunhão, um tempo de compartilhar palavras, estudar a Bíblia e tal. E acompanhando esses homens da nossa célula, assim, tu vê assim que às vezes o que ele precisava também, um cara desse, era alguém que tivesse disposto a ouvir ele. Sim.
né? Enfim, hoje mesmo, assim, sair para almoçar com uma... Cara, tu vê, assim, a necessidade que tem de conversar. Às vezes eu preciso, assim, cara, eu esperei a vida inteira, né? Por isso, eu fui fazer um atendimento com um pastor nosso. A gente tem um trabalho, até no episódio de Vida de Pastor, a gente fala sobre o tratamento da alma, é o Clínica da Alma que tem lá, que é um tratamento individualizado, que a gente faz alguns encontros e tal. E eu fui atender um pastor muito mais velho que eu. Então, quando eu cheguei para atender, eu estava me convencendo que eu tinha que atender ele. Né? Foi a primeira dificuldade para mim. Cara, o cara tem muito mais experiência que eu, tem muito mais vida que eu, sabe muito mais de Bíblia que eu. E quando ele sentou na minha frente, eu comecei todo o discurso que eu já tinha ensaiado de convencer ele de que ele precisava se abrir comigo. E aí, no meio do discurso, assim, cara, ele foi muito sábio, inclusive a própria a maturidade dele me ajudou no processo. Eu lembro que ele colocou a mão na minha mão e disse assim, cara, fica tranquilo, eu te entendo. E eu esperei a minha vida toda por isso. Eu disse assim, como assim? Poder sentar na frente de alguém, rasgar o meu coração, sem pudor e sem julgamento. De botar para fora tudo que estava aqui dentro e confiar que a pessoa que está do outro lado vai receber isso e vai me ajudar com as minhas dificuldades. Cara, aquilo foi assim... Assim, ouvir aquilo ali para mim foi fantástico. Fantástico mesmo. Mas nessa ideia, eu não sei assim, se foi mais ou menos por aí que nasceu, né, a ideia do Tem Homem Aí, do conceito dos livros, assim, onde é que surgiu a necessidade de falar disso? Então, conta um pouquinho de... Eu sempre tive o sonho de escrever um livro. Né? Desde pequenininho eu queria plantar uma árvore, eu queria ter filho e escrever um livro. Eu ouvi isso em algum lugar, eu falei assim, eu vou realizar isso. Plantou a árvore já, não? Plantei. Olha aí. Na época os livros são aqui, os filhos eu sei que tem. Tá vendo? Eu plantei um pau-brasil também e plantei várias outras árvores. O pau-brasil não foi para frente, foi um projeto da escola lá, mas tive experiência. E... eu vinha ensaiando, né, escrever alguns temas e tal. E quando chegou no período um pouco antes do meu casamento, eu pensei, cara, eu preciso me preparar para ser um bom marido, um bom esposo. Né? E eu quero escrever sobre paternidade. Mas começou a vir uma enxurrada de pensamentos assim, né? Eu creio que Deus estava me direcionando a isso, porque eu falei assim, cara, como é que eu vou escrever sobre paternidade se eu não sei de fato o papel de um homem dentro do casamento? Como é que eu vou escrever sobre o papel de homem dentro do casamento se eu não sei nem o que é ser homem? Será que eu sei o que é ser homem é certo? Será que eu sou homem? Tipo assim, quando eu me tornei homem para eu entender de fato que eu sou homem? Sim. Entendeu? Qual foi o momento, o estalo que me deu que realmente falou assim, cara, foi a partir desse momento que eu sou homem. Foi a partir que eu, tive minha primeira relação sexual, que eu tirei carteira de trabalho, que eu tirei carteira de motorista, que eu saí da casa dos meus pais. Aí começou a vir uma enxurrada assim de pensamento e eu comecei a construir, né, esses pensamentos e falei assim, cara, primeiro eu preciso aprender o que é ser homem, para depois eu entender de fato qual é o papel do homem dentro de um relacionamento. Entendi. E depois o papel de um homem como pai. Então, isso trouxe para mim um direcionamento para mim primeiro, sobre, eu preciso aprender sobre masculinidade. E ninguém fala isso, eu não aprendi isso com os meus pais. Meu pai é uma bênção, ele me deu o melhor que ele podia dar com os recursos que ele tinha, né? Mas eu não aprendi isso, não aprendi no curso, não aprendi no culto, não tem sobre esses assuntos. E, principalmente, algo que foi um dos gatilhos foi o fato de eu ir sempre no culto de mulheres com a minha esposa e ficar com material. Entendi. Né? Eu ia dirigindo, ficava com material, esperava ela, depois a gente voltava para casa e todas as mulheres chegavam para mim e falavam assim, David, precisa ter alguma coisa para os homens. Por quê? Porque a gente vem aqui, a gente aprende, né? A gente é discipulada, a gente lê livro, tem chá de mulheres, célula de mulheres, tudo de mulheres, mas quando a gente chega em casa a gente tem uma enorme dificuldade. De quê? Do homem ele começar a querer se desenvolver, que a gente está buscando, mas eles não estão buscando. E quando a gente abre a boca para falar com eles, eles não aceitam. Por quê? Porque está vindo ensinamento sobre como é ser homem por uma mulher, né? Então elas sempre falaram sobre essa dificuldade. Então começou a queimar no meu coração, né? Então eu vou escrever sobre o assunto masculinidade, mas primeiro eu vou aprender. Então eu comecei
cara, comecei a mergulhar no assunto e a ler vários livros, né? Livros que, assim, posso indicar para quem está assistindo, que vai te edificar muito, né? Que é O Silêncio de Adão, O Homem do Reino, O Manual do Homem Cristão, A Resolução de Todo Homem. Enfim, são vários livros que eu comecei a ler que eu falei, Homem é o máximo, né? Comecei a ler e eu falei assim, cara... legal. Aí eu comecei a juntar todos os conceitos e mergulhar na Bíblia sobre o assunto. Então, a partir daí, eu comecei a escrever os livros. Por quê? Porque eu estava aplicando na minha vida no momento que era o momento ápice, assim, em relação ao meu relacionamento com a minha esposa. Olha só. Mais ou menos nem o Luciano Subirá falando da cultura do jejum, né? Que escreveu um livro em jejum sobre jejum, né? O cara tava vendo o conceito todo aí, assim, cara, preciso começar a botar no papel. E aí, onde nasceu Tem Homem Aí. Onde nasceu Tem Homem Aí. Que fala sobre fundamentos, tu falou, né? Então, o primeiro, o título é Tem Homem Aí, o fundamento da masculinidade. E Tem Homem Aí, o título, ele foi o último a vir. Olha aí, ó. Porque... Dá pra... Mostra aí, produção. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, qual vai ser o título? Qual vai ser o título? E minha esposa me acalmando, calma, no momento certo vai vir. E eu lendo a Bíblia, eu me deparei com a pergunta de Golias. Golias está falando, cadê os homens? Né? Levantem homens e vem me encarar. Né? Uma paráfrase tem homem aí? Vocês não vão me encarar, não? Não tem homem aí para resolver essa situação, não? E eu comecei a meditar sobre essa pergunta, sobre essa afronta de Golias sobre Israel. Então eu falei assim, cara, esse vai ser o título. Por quê? Porque Tem Homem Aí é um despertamento. Era lícito, tinha recompensa, todo mundo está à procura de um homem, a recompensa era casar com a filha do rei, não ia ter mais impostos, né? E ninguém se posicionava, 40 dias, 2 vezes por dia, cadê os homens? E era uma estratégia de guerra, o melhor guerreiro de um exército contra o melhor guerreiro do outro exército, para que não houvesse tantas mortes. Aí Deus foi ministrando no meu coração e falando assim, cara, Tem Homem Aí não é só a pergunta na boca de Golias. É a pergunta que ecoava dentro do exército. Todas as vezes, 2 vezes por dia, eles ficavam enfileirados e esperavam o Golias sair de lá e afrontar eles. Então, imagina um falando com o outro assim, aí, vai encarar não? Você é doido, o cara tem 2,89 m de altura. Não, vai lá, cara, vamos acabar com isso. Eu quero ir para casa, eu quero estar com a minha mulher, quero comer uma comida quentinha. Você é doido, vai aqui de novo. Ouvindo esse cara falar, não, vai lá você. Ué, você tá falando, vai lá você. Então, imagina, as apostas que tinha. Esse não é homem, não. Então, agora imagina. Mas quem tinha que encarar era o rei. Por quê? Porque Saul, ele também era guerreiro. Quando Davi ganha a batalha, as mulheres cantam Saul, né, matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Então a mesma situação que revela a coragem de Davi é a mesma situação que revela a covardia de Saul. Entendeu? Então, essa pergunta, né, que ecoava na boca de Golias é a pergunta também que ecoava na boca do povo de Israel, dos homens ali. Mas Deus me levou mais profundo. Era a pergunta também que ecoava dentro das casas, com as mulheres, crianças e idosos. Né? Mamãe, será que meu papai não vai voltar da guerra, não? É assim, filho, vai estar tudo bem, alguém vai se levantar e vai tirar essa vergonha sobre nós. Né? Então, imagina o assunto dentro das casas. Por quê? Porque se eles perdessem a batalha, eles seriam escravizados. As mulheres, crianças e idosos. E é a pergunta que está ecoando até os dias de hoje. Tem homem aí? O que é ser o homem? Quando me torno homem? Cadê os homens? O que está acontecendo com os homens? Então o título veio daí, sabe? E tem homem aí na boca de Golias, que é um inimigo, é uma afronta. Mas tem homem aí na boca de um amigo, é um confronto. E confronto faz crescer. Caraca, repete isso pra gente. Isso vai pro corte, né? Ajuda o editor aí. Ajuda o editor aí, repete. Tem homem aí na boca de Golias, que é um inimigo, é uma afronta. Mas tem homem aí na boca de um amigo, é um confronto. E confronto nos faz crescer. Então, a partir disso, né, a introdução é uma paráfrase dessa história ali de Davi.
E depois é um livro de ensino. Então eu falo sobre Jesus como modelo de masculinidade, eu falo sobre o amadurecimento do homem, o bar mitzvah, que é o ritual de iniciação masculina que os judeus fazem com os adolescentes. Eu falo sobre como conquistar uma mulher cristã. Olha aí, ó. Quem tá solteiro assistindo o podcast, né? Pô, mas tá esgotado esse aqui, Tá né? esgotado. Eu tenho um, hein? Vamos negociar aí. Aí o valor vai aumentando, né? Qual é o primeiro lance aí? Já deixa aqui nos comentários o primeiro lance que você vai dar pelo livro. Aí eu falo sobre desafios sexuais, como masturbação, pornografia. Eu falo sobre homossexualidade, né? Falo sobre amor de macho, né? Homossexualidade. E com um olhar totalmente respeitoso. Tem até uma parte que eu falo sobre técnica de evangelização para gay. Aí, logo abaixo, eu falo assim, não existe. Olha aí. Por quê? Porque, cara, você tem que trabalhar com qualquer público da maneira com que você trabalha com qualquer pessoa. Tipo, você não é cristão, eu tenho que falar do amor de Jesus para você, eu tenho que falar o que Jesus fez por você, a obra e tudo mais. E esse é o tema principal. Então, eu começo falando de uma forma totalmente respeitosa e depois eu falo sobre crise de identidade, porque homossexualidade é um sintoma de crise de identidade. O hétero também tem? Tem, mas ele esconde. Né? Mas quem assume a homossexualidade acaba demonstrando isso de forma muito mais clara. Ah, David, você fala contra a homossexualidade? Primeiro eu falo a favor da masculinidade, porque eu acredito que para você denunciar um prédio torto é só construir um reto do lado. Então eu falo sobre esse assunto. Tem um capítulo que eu coloquei como masculinicídio, entre aspas, que são as coisas que as mulheres fazem que diminuem a masculinidade do homem. E eu digo que a mulher, ela é a parceira de Deus no resgate e na construção da verdadeira masculinidade. Não é responsabilidade dela, mas se ela quiser, ela consegue contribuir muito, né, para a construção da masculinidade nos filhos e para o resgate na masculinidade dos homens. Então, eu falo muita coisa aí. Cara, eu lembro que a Carol, inclusive, comentou sobre a importância de mulheres lerem esse livro sobre masculinidade. Sim. De ser essa ajudadora no processo do resgate, né? Dessa fundamentação, né? É essencial. E o segundo, falo mais sobre relacionamento, né? Tem o homem aí também, só que o resgate da masculinidade. Gente, pega aí, ó, pega então um negócio aqui. Cadê o... Bota aí pra gente. Ó, fala um pouquinho dele aí, então. Esse daí eu falo sobre identidade e propósito do homem, depois eu falo da liderança do homem, o homem como cabeça do lar. Depois eu falo sobre educação, etiqueta e bons modos, que é muito legal um homem se comportar, né, de uma forma, sabe, ajuda muito, não apenas na masculinidade, mas na maturidade nos seus relacionamentos. Falo sobre o homem da mesa, falando a importância de sentar à mesa, olhar nos olhos, de fazer perguntas, de planejar. Na minha leitura, eu estou aqui, chegando no capítulo 8 já. E a experiência que eu tive, né, do quanto eu cresci quando eu sentei à mesa e comecei a conversar, com a minha esposa. Eu aprendi isso com ela, porque na minha casa, cara, era um no telefone, o outro vendo televisão, o outro almoçava em outro horário, entendeu? Então, nenhum momento dos 7 dias da semana a gente parava para conversar, e isso, né, trouxe um prejuízo muito grande. Eu vejo isso na minha família de origem, mas né, eu comecei certo aí na minha família, na minha nova família aí, né, a família hoje, e isso trouxe muito benefício para mim. Então, homem da cama, também falo um pouco sobre sexualidade, homem da mesa, homem do altar, falo sua saúde, a sua responsabilidade, porque os homens, eles jogam a responsabilidade da sua própria saúde, onde? Na esposa, né? E a esposa, às vezes, tem que puxar pela orelha para ir ao médico. Ou então, isso é bom demais. Tirar da mesa aqui. E olha que interessante. Começou as denúncias, viu? Para denunciar um prédio torto, basta. Construir o reto do lado aí. E olha que interessante. Existe uma pesquisa que diz que os homens solteiros
vivem menos do que os homens casados. Meu Deus. Eu falei isso numa pregação, o cara falou assim, glória a Deus. Eu falei assim, mas os homens casados, eles só vão ao médico quando a mulher puxa pela orelha. Eu, glória a Deus. Eu, glória a Deus não, irmão. Glória a Deus não, porque se a sua mulher chega ao ponto de puxar pela orelha e te forçar a ir no médico, quer dizer que você não está cuidando da sua própria saúde. É verdade. E aqui, o meu irmão aqui, ele pode falar o desafio que você vai ter ou já está tendo, né, no culto, nos cursos de homens, vai ser o seguinte: a gente fala sobre missão do homem, propósito do homem, dá destino profético para os seus filhos, mas espera aí, se o homem não cuidar da sua saúde, ele não vai cuidar da sua família, vai cuidar de mais não nada. vai cumprir o seu propósito, e ao contrário, ele vai estar numa cama de hospital e a mulher dele vai ter que, né, se virar para cuidar dela e também cuidar, né, dele que está lá. Então, sua saúde é sua responsabilidade. É um capítulo assim sensacional que está ali. Não cheguei lá ainda, né? Não como, tá mais pro final. Ainda não. Mas como você vai ver... O meu tem dedicatória, viu? E como você vai ver, vai ser... ele é um livro de ensino. Então, separa por tópicos e muitos lugares que eu vou, alguns grupos de homens usam os tópicos para conversar nas suas reuniões. Inclusive eu ministrei no culto de homens e a referência, até falei para os homens, foi aqui, né? Eu usei o capítulo 3 e 4 para referenciar a pregação, né? Que é identidade, assumindo o destino biológico e propósito. Achei muito legal essa frase aqui. Nasceu com propósito e de propósito. Exatamente. Achei muito... Nós nascemos homens de propósito e com propósito. Eu falo um pouquinho sobre identidade biológica. Identidade teológica, que é a identidade bíblica, o que Deus pensa sobre o homem, e a identidade biológica, que é um sinal da intencionalidade de Deus. Então, Deus nos fez homens de propósito e com propósito. Então, a gente precisa assumir esses pilares da identidade masculina. Eu falo que existem 4 pilares: o bíblico, o biológico, o social e o psicológico, né, que é o individual, o que eu penso sobre mim mesmo. Uma pessoa que entra numa crise de identidade, por exemplo, dentro da homossexualidade, né, eu sou bi, eu sou isso, eu sou aquilo... significa que ela tá negando o pilar bíblico, que é o que Deus diz sobre ela, e o pilar biológico, que é o sinal da intencionalidade de Deus. Eu nasci homem, ou eu nasci mulher. Deus foi intencional ao me fazer, né? Exato. Então, a pessoa precisa negar esses dois aí, né? E, infelizmente, ter essa crise de identidade. Então, tenho crise de identidade? Então, você tem que voltar aqui e aceitar a sua sexualidade e aceitar aquilo que Deus disse sobre você. Eu acho que o conceito de identidade, talvez um pouco fora daquilo que tu falou, assim, mas de uma forma mais ampla. Eu lembro que certa vez eu ministrei com um menino a respeito de uma série de questões e eu lembro que o Senhor o Senhor trouxe ao meu coração, no meio da conversa, a parábola do filho pródigo. E, cara, aquilo estava latente no meu coração, assim, eu conversando com ele assim, mano, onde é que eu vou aplicar? Não tem nada a ver, o menino não está desviado, né? Não saiu de fora e tal. E o Espírito Santo falou comigo durante o atendimento sobre a identidade, sobre a perca da identidade, mesmo na volta para casa. Ele estava voltando para casa, mas ainda com a mentalidade de que ele gostaria de voltar como servo. Ele não tinha... O papel dele era de filho, ele era filho. E ele estava todo desvirtuado nesse papel. Assim, pastor, eu estou aqui, eu não sei quem eu sou, não sei o que eu tenho que fazer, não sei o quê. E aí isso clareou a minha mente para saber o que ministrar sobre ele, né? Sobre essa questão de propósito, de identidade, de quem ele era, do que Deus tinha feito com ele. Foi muito incrível, assim. Então, assim, corroborando aqui com a importância da identidade, né? De saber quem eu sou, né? Antes de qualquer coisa, que até em alguns momentos a igreja meio que demonizou a questão do autoconhecimento e tal. Cara, não sei o quê. E eu vejo hoje como extremamente importante eu me conhecer, né? Saber das minhas debilidades, das minhas dificuldades. E olha que interessante. A partir do momento que eu sei quem eu sou, vai ser a partir dessa visão de mundo, de quem eu sou dentro do mundo, que eu vou me comportar. Então, falando sobre homens, como você define a masculinidade? Por exemplo, se eu perguntar para alguém, o que é ser homem para você? E a pessoa responder, ser homem é ser provedor, a partir dessa visão de ser homem é ser provedor, ele vai começar a se comportar. Sim. Só que ser homem é ser provedor não se resume a ser provedor.
Também. Também. Então faz parte do papel do homem prover. Mas não significa que ele é só provedor. Então, essa questão de identidade. Pô, o que você é, cara? Você é homem? Como é que é o homem? Ele fala assim, ser homem é ser provedor. Então, ele vai sair de manhã, ele vai trabalhar e quando voltar para casa, ele vai ter essa sensação assim, meu trabalho tá feito. Eu coloco comida dentro de casa, entendeu? O básico, eu tô ali, né? Faço o melhor para minha família, meu trabalho tá feito. Vou para ver um filme, uma série, eu vou ficar aqui. E as outras responsabilidades que eu tenho com a casa, com a minha esposa, com meus filhos, vai acabando deixando de lado. Ao perigo. Ser homem é só ser provedor? Então, quando o cara tá desempregado, o que vai acontecer? Ele vai se sentir inútil. Por quê? Porque tá vinculado, eu sou o que eu faço. Então, eu estou inútil, eu não sirvo para nada, e entra em depressão, uma tristeza profunda e tudo mais. Aí outra coisa, se a mulher pensa que ser homem é só ser provedor, aí a mulher, ela abre uma empresa, ela é bem sucedida e tudo mais, e o homem, ele não está contribuindo tanto para a família, vai falar, eu não preciso de homem, porque ser homem é ser provedor, eu estou fazendo o papel que ele está fazendo. Entendeu? Então, a identidade é exatamente isso. Ela te dá uma visão, uma missão de como você deve se comportar no seu dia a dia. Então, se a gente tiver uma visão distorcida do que é ser um homem, a gente vai começar a se comportar de maneira distorcida. Nossa, cara. Nota isso na conversa, no pastoreio, não? Na prática, assim, né? Não, isso é muito interessante. Há pouco tempo eu conversava com um homem nesse sentido. Ele estava desempregado e ele estava muito para baixo. Agora falando, fez total muito para baixo nesse sentido, que eu não consigo prover. Eu disse, mano, é o momento que tu tá passando, né? Porque é só minha esposa que tá descendo pra dentro de casa. E eu disse, tá, mas vocês estão tendo divergências por causa disso? Ela te respeita? Não, bem pelo contrário. Só que eu me sinto muito mal. Sim. Então tu não tá compreendendo tua identidade. Isso não se resume só a isso. Aí fui pontuando algumas outras coisas com ele. E aí ficou claro para ele. Mas isso que o pastor acabou de falar foi bem isso. Foi esse papel. Ele chateado, conversando comigo, porque não estava... Olha, minha esposa está, acho que faz uns 3 ou 4 meses já provendo para dentro de casa e ele não reagia, né? E eu disse, tá, mas tu tá parado dentro de casa sem fazer nada, assim, de perna para cima? Não, eu tô trabalhando, o que surge eu tô indo. Tô tentando, né? Tô tentando, eu tô fazendo o meu... E aí, então, eu tive que construir isso com ele, mas ele caía nesse... E aí, claro, daí dentro disso a gente conversa com casais, aí tu vê o... Sim. Aí tu vê aí reflete muito mais, né? Daí o cara, a queixa das mulheres, ele só põe comida para dentro de casa, ou ele só faz isso, ou só faz aquilo em específico, então reflete muito. E aí tu tem que começar a explicar pro cara, não é só isso, tipo, não é só... Não, mas, e às vezes a gente vê homens também, na hora ele tá conversando com o casal, o cara diz, mas eu dou tudo. Eu trago tudo. Eu não. Já teve um caso assim do cara olhar e dizer, tu passa fome, tá faltando alguma coisa para ti pros nossos filhos. É isso aí. Por quê? Porque ele tá fazendo tudo dentro da visão de identidade que ele criou. Sim. Então é tudo dentro daquela visão. Mas espera aí, quem disse que a visão dele é totalitária, né? Ela é abrangente? Sim. Não, é uma visão limitada dentro da identidade masculina. David, eu queria te fazer uma pergunta assim, ó. O pastor Gui, quando ele começou a falar, ele falou sobre um pouco de modelo, né? Então eu queria... Cara, você estava falando ali sobre Golias e tal, né? Cara, será que a gente pode dizer o seguinte, que o que está nos faltando hoje, será que é modelo de masculinidade? Sim. Pra gente poder olhar. Porque olha só, perdão. Sim e não, pode falar. Tá. Sim e não. Porque olha só, o que acontece? Né, tu... trouxe para nós aí todo aquele cenário ali de Golias e tal. E só que logo depois que a gente vê todo esse cenário, a gente vê todo esse desenho que, né, que você vai falando na nossa mente, vai, pois é, a mulher em casa, as crianças e tal. A gente vai montando quebra-cabeça na cabeça. Quebra-cabeça na cabeça. boa. Mas olha só que coisa interessante. Na mente. Na mente, Agora a edição de ficar preto e branco e focar na cara dele. Então olha só que coisa interessante. Cara, logo lá na frente, aparece agora Davi. Davi muda todo esse jogo, muda todo esse cenário. A ponto que depois, lá mais na frente... E que teoricamente era menino. Sim.
sabe? Aí agora nós vemos Davi aparece como menino, né? Toda aquela situação intencionalmente, porque a gente vê que Deus faz tudo intencionalmente, como você estava falando. Então Davi vai lá para levar alimento para os irmãos, quando vê, ele vê toda aquela situação, ele se dispõe ali, se propõe a estar ali. E lá na frente, quando ele se torna rei, né? Não, antes um pouco de se tornar rei, a gente percebe que outros homens começam a buscar ele como liderança, como um exemplo, como até que ele começa a montar o próprio exército. Consegue botar isso no contexto aí para poder nos falar um pouco? Cara, Davi seria um modelo. Será que nós não precisaríamos também de tipo, você nos ensina através dos livros? Sim. A gente trazer isso para nós, a prática, e nós botamos em prática isso e a gente poder atingir outras pessoas através do nosso exemplo. Como o Paulo diz, olha para mim porque eu sou... Sim, olha que interessante. No segundo capítulo, se eu não me engano, né? tem referencial de masculinidade. Se eu fosse reescrever esse livro, e talvez eu faça isso, né, algumas partes, eu trocaria. Porque eu falo que o referencial de masculinidade é Jesus. Mas, na verdade, hoje, o meu conceito é Jesus, ele não é referencial, ele é modelo. Porque modelo a gente pode copiar tudo. Referencial, a gente copia aquilo que está dando certo. Portanto, Davi é um referencial de masculinidade. Perfeito. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ok. É um homem guerreiro. Ok. Mas quando a gente vai ver a questão de paternidade dele, não foi nada legal. Né? A questão, né, de como ele lidou ali com os seus impulsos, né, sexuais e tudo mais, também não foi nada legal. Então, o que eu penso hoje? Eu penso que nós temos naturalmente referenciais de masculinidade na nossa vida. Sejam bons ou sejam ruins, nós vamos ter e nós vamos procurar esses referenciais. O menino procura um referencial de masculinidade naturalmente, principalmente se houver a falta do pai. Então, os homens que são guerreiros e querem aprender sobre guerra, que querem aprender sobre como manejar uma espada, um escudo e tudo mais, e eles olham Davi como referencial, como inspiração, eles vão se aproximar dele. E isso que nós precisamos entender, que nós não vamos encontrar um modelo de masculinidade como Jesus, mas Jesus ele vai usar homens para abençoar homens. Então, se eu quero ter sucesso na minha vida como um provedor, na minha vida profissional, na minha empresa, né, naquilo que eu estou desenvolvendo para ter mais renda e dar uma tranquilidade à minha família e cumprir a minha missão, então eu vou procurar alguém que seja referencial nessa área para me inspirar nele, para sentar com ele e me aconselhar. Agora, nem sempre essa pessoa vai ser bom em todas as áreas. Exato. Então, eu posso sentar com outra pessoa que venceu a pornografia, que venceu a masturbação, que vence constantemente as suas tentações e buscar ele como referencial de masculinidade naquela outra área. O que eu falo, que é bem verdade, é que o que chega mais perto de uma definição do que é ser homem, né? Ser homem está muito ligado à masculinidade, e a masculinidade ela é fornecida pela paternidade. A masculinidade é fornecida pela paternidade. Então, a masculinidade é um presente que os pais dão para os filhos, e a maturidade é um presente que os filhos dão para os pais. Por quê? Porque se você pegar um homem de 30, 40 anos que faz brincadeiras sem graça, o cara não tem limite, o cara, entendeu? Não tem responsabilidade nenhuma, você vai falar assim, cara, é um meninão, é um crianção, né? Precisa crescer. Mas se você pega um menino de 8, 9, 10 anos, né, que foi empurrado de alguma forma para ter responsabilidade, você olha para ele e fala assim, é um rapazinho, já é um homenzinho. Por quê? Porque o que diferencia homens de meninos é a maturidade, entende? Então, quanto mais maduro, mais próximo do modelo Jesus nós somos. Hombridade e maturidade são sinônimos de ser parecido com Cristo. E Jesus é um modelo de masculinidade. Agora, quando a gente vai pegar esses referenciais, a gente precisa se conectar a outros homens. Por quê? Porque é bem verdade que tem área que eu sou mais maduro que vocês.
Mas tem área que eu sou muito mais imaturo que vocês e eu preciso aprender nessa área com você. Eu preciso aprender nessa área com o Anderson. Eu preciso aprender nessa área com os outros homens. Então, isso é um desafio, né? Juntar os homens, trazer os homens a caminharem junto e tudo mais. Por quê? Porque aquele homem que é uma inspiração se torna uma referência naquela área para mim. Eu preciso aprender com ele e os outros também precisam. Só que, assim como ele é uma inspiração em uma área, os outros vão ser inspiração em outras áreas. Entende? Então nós temos referenciais de masculinidade que nós precisamos caminhar junto e abençoar uns aos outros, mas modelo é apenas um, que é Jesus. Por quê? Porque Efésios capítulo 4 vai dizer que nós precisamos chegar à estatura de Cristo, a perfeita varonilidade, e algumas traduções, outras, né, fala maturidade. Então Jesus, ele foi um homem comum que se moveu cheio do Espírito Santo. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não poderia se mover como Deus, senão o sacrifício substitutivo não valeria, porque tinha que ser homem. Então ele se moveu como um homem. As coisas que ele fez sobrenaturais foi porque nele habitava corporalmente, né, a plenitude do Espírito Santo, e tudo que ele fez, ele serve de modelo para que nós possamos também fazer. Por quê? Porque ele é Deus, isso é claro. Mas se ele se movesse como Deus, o versículo que fala, né, claramente, olha, vocês farão as obras que eu faço e obras ainda maiores, não ia se encaixar, porque nós não somos deuses, mas nós somos homens como Jesus e com a ajuda do Espírito Santo nós podemos nos mover como ele se moveu. Mas primeiro nós precisamos o quê? Alcançar a maturidade que Jesus demonstrou como homem, e ele é o modelo de masculinidade. Incrível, né, cara? E a gente fala desse modelo de masculinidade referenciando Cristo sem nenhuma conotação sexual. Sim. Que é muito comum pro homem, né? O homem másculo e tal, sempre traz essa conotação sexual. E quando a gente traz Jesus como modelo de masculinidade, cara, isso fica completamente fora. Exato. Não faz sentido aplicar essas questões sexuais a masculinidade de Cristo, e ele não deixa de ser homem, não deixa de ser modelo de masculinidade. Exatamente. Cara, que incrível isso. E ele entra ainda, né, quando fala, mas Jesus ele não casou e tudo mais. Sim, mas ele é o modelo de noivo, e ele trata a igreja como noiva, e ele lava, e ele, né, apresenta a igreja a si mesmo, ele morre Então, assim, é uma visão de amor sacrificial que não necessariamente precisa entrar o eros aí, essa questão erótica, de que só é erótico, que eu tenho que afirmar minha masculinidade por quanto de mulher que eu pego, por quanto que... Entendeu? Sim. Caraca. Ia falar, não? E sabe o que é interessante nessa questão de homens abençoando homens? Que, cara, homens precisam caminhar mais juntos. E isso é interessante dentro de um ministério de homens, porque os homens eles se reúnem quando você dá uma missão para eles. Uhum. Não é ruim, sabe, ter o churrasco, ter o cara famoso que vai pregar, você ter a questão de pintura, né? Vamos pintar. Por quê? Vamos levantar uma parede, vamos virar massa. Sabe qual é essa questão? É que as mulheres, a companhia já é suficiente para ela. Vai ter mulher? Então eu tô lá. Agora o homem não. O homem precisa de missão. Vai ter homem, cri. Vai ter homem? Legal. Mas quem vai pregar? Mas o que a gente vai fazer? Qual é a palavra? Qual é o tema? Vai ter carro lá dentro? Leva maminha. Exatamente. Ele quer uma missão. Ele não gosta de ficar parado. Né? Exatamente. Então você fala assim, não, vão derrubar essa parede aqui, vão pintar aquela lá e vão montar a parede lá do outro lado. Ele vai falar assim, não, eu tô contigo, eu vou. Se você der uma missão para ele, aí ele vai. Se você levantar no culto de homens uma oferta falando que a gente vai fazer isso, é capaz de você conseguir em pouco tempo. Levanta. Porque é uma missão. Então, para a gente trabalhar com o homem, a gente precisa dar uma missão para os homens. Os homens são de missões. E isso é o que fala sobre relacionamento. A mulher precisa se sujeitar ao homem, se submeter ao homem. Por quê? O que é submissão? É estar debaixo de uma missão. É estar junto na missão do homem. É compartilhar a mesma missão que o homem tem. Porque ele é o líder, ele é o cabeça. A questão toda é que as mulheres, muitas não têm problema de submissão. Mas o homem não sabe qual é a missão dele. Tá ligado? Nem sempre a mulher tem problema de submissão. É o cara que não sabe nem para onde é que ele vai. Como é que ela vai se submeter ao que... Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Aí a família tá indo pro... né? E, cara, como que é importante esse podcast? Como que é importante o Ministério de Homens?
Como que é importante isso para a igreja? Sabe por quê? Porque o que Satanás ele quer é cortar a cabeça das famílias. Quem é a cabeça? É o homem. É o símbolo de João Batista. Cortou a cabeça. É isso que ele quer. Porque se você corta a cabeça, fica totalmente disfuncional a família. A igreja é feita de quê? Famílias. Então, se uma igreja investe em homens e o homem é líder da família, a igreja está investindo em famílias e a igreja é feita de famílias. A sociedade é feita de famílias. Então, a gente precisa investir mais em homens. E sabe, o que confirmou para mim o Ministério de Homens? Eu estava em Brasília, no hotel, e Deus me deu o seguinte versículo. Tiago 1, 20 e pouco, 26, 27, que diz assim: a verdadeira religião é você cuidar do órfão, da viúva e se manter incontaminável. Eu falei assim, que é isso, Deus? Mas o que isso tem a ver com masculinidade? Aí ele falou assim, olha, por que tem órfão e viúva? Porque falta o masculino, porque não tem homem. Aí eu falei assim, não, Espírito Santo, você está sendo injusto. Peraí, o homem não está lá, tem órfão e viúva porque ele morreu. Aí o Espírito Santo soprou uma pergunta, mas por que eles estão morrendo? Eles estão morrendo porque eles se arriscam mais no trânsito. E eles colocam a vida da família deles em risco e a vida da família do outro em risco. Eles estão morrendo e a maior parte da população carcerária, mais de 90%, são de homens. Os homens, olha o que a gente falou no início. Quando é que vai faltar tempo podcast aqui? Meu Deus do céu. Olha o que a gente falou no início. As mulheres, elas têm facilidade de falar, de conversar, de se abrir. Então, elas são mais emocionais. Então, elas entram mais em depressão, por ser mais emocionais. Os homens, não. Eles seguram mais tempo, mais firme. Mas, aí vem a pesquisa, né? Elas entram mais em depressão do que os homens. Mas o homem, quando entra em depressão, eles se suicidam mais. O índice de suicídio entre homens, né, é maior do que de mulheres. Por quê? Porque quando ele entra, ele não consegue voltar, porque tem a dificuldade de se abrir, de falar e tudo mais. Homens têm dificuldade de ir ao médico. Entendeu? Morre 7,2 anos mais cedo do que as mulheres. Então o Espírito Santo começou a falar isso no meu coração e falou assim, David, os homens não estão se cuidando. Os homens não têm instrução sobre como se cuidar. Os homens acham que sabem o que é ser homem e estão tentando afirmar a masculinidade dele através de estereótipos e através de riscos que estão correndo à toa, né? Por besteira, por futilidade. Então, a igreja, a verdadeira religião, vai ser cuidar do órfão e da viúva. A igreja tem que fazer o papel que o homem não está fazendo, que o masculino não está fazendo. Deus me pegou nesse versículo e falei assim, tá bom, Deus, eu aceito esse mistério. Eu aceito esse mistério. Foi profunda a reflexão, né? Uau. Órfãos e viúvas, ele acabou com os homens aqui, né? Caraca, bicho. Mano. Cara, mas se você é homem e tá vendo agora esse podcast, tem uma coisa pra dizer. Te apluma, tchê. Tem homem aí? Tem homem aí. Tem homem aí. Não vai nada, tem homem aí. E assim, o que eu acho interessante é que, principalmente nos Gerações, né? Que é um trabalho que tem dentro da Lagoinha, que trabalha todas as gerações, as etapas. Homens mais velhos precisam abençoar os homens mais novos. Sabe? Não é porque eu estou falando de masculinidade, que eu estou estudando e tudo mais, que eu não sei a importância de andar com um homem mais velho, de ser cuidado por ele, de absorver a experiência que ele tem. Sabe, isso é importante. É importante porque a masculinidade ela é fornecida por homens mais velhos. Então, se existe alguma mãe de menino que infelizmente foi abandonada, que o pai é omisso, que um outro dado que assim, é terrível, que no Brasil hoje são cerca de 6 milhões de meninos, crianças que não têm na certidão de nascimento o nome do pai. Nossa. 6 milhões. São 11... Aí o órfão, né? Fora aqueles que têm o pai dentro de casa, que são omissos, que abandonaram e tudo mais. Tem o nome na certidão, mas não tem pai, né? São filhos vivos, filhos órfãos de pais vivos. E 11 milhões, agora acho que aumentou, né? Teve uma nova pesquisa. 11 milhões de mães solteiras. Então, como que isso atrapalha o desenvolvimento de um menino?
atrapalha demais. É por isso que nós, homens, precisamos, né, adotar, entre aspas, de alguma forma, um menino, abençoar ele, conversar com ele, direcionar ele, sabe? Fornecer, ser um fornecimento, uma fonte de inspiração para esses meninos, de referencial. Porque a mãe, ela fornece afeição, carinho e afeto. Né? É esse o papel da mãe. O limite, a lei, quem fornece é o pai. Então, tem crescido muitos homens sem limite porque não tem o pai como deveria, né? Como deveria ter dentro... Às vezes não tem, às vezes tem, mas não cumpre... Exatamente. Então, nós precisamos abençoar os outros homens. As mulheres são unidas demais, cara. A gente precisa aprender com elas. As mulheres estão abençoando umas às outras muito fácil. As mais velhas abençoam as mais novas. As outras tratam como irmã. Sabe? Os homens, eles não têm muito isso. Os homens são muito desconfiados. Os homens aprenderam a ser independentes e não depender de ninguém, porque isso é fragilidade. Então, eu não posso chorar. Então, eu não posso pedir ajuda. Então, sabe? Os homens, ele têm essa visão que é machista. Então, que isso? Vai diminuir a minha masculinidade se eu pedir ajuda? Não, você vai ser ainda mais homem, porque você está pedindo ajuda para fornecer alimento para sua casa. Entendeu? Até você conseguir um emprego. Então, isso daí é um símbolo de quê? De inteligência. Então, a gente precisa abençoar os outros homens. A gente precisa investir no nosso relacionamento com os homens. Homens abençoando homens. É o que Davi fez naquela caverna de Adulão. Né? Quem se reuniu a eles? Os piores, os rejeitados. Né? A pior espécie estava lá com Davi. E olha que interessante. Muitas pessoas falam sobre você a média das 5 pessoas que você mais caminha. Né? E isso é verdade. É verdade. Mas se você estiver mergulhado em Deus, se você estiver, buscando a Deus, tiver uma intimidade muito grande com Deus, você é capaz de influenciar todo mundo ao seu redor. Porque lá eram cerca de 400 homens, se eu não me engano, junto com Davi, da pior espécie. E Davi, ele teve a capacidade de liderar e influenciar todos esses homens, mesmo estando sozinho. Então, nós precisamos ser esse referencial de masculinidade, precisamos investir, né, no nosso desenvolvimento como homem e precisamos aprender cada vez mais o que é ser um homem de acordo com a visão bíblica. Caraca, que incrível isso, né, mano? Necessário, né? Como é relevante esse assunto e às vezes abandonado, esquecido, deixado, né? A gente prega tanto para o indivíduo, né? De uma forma geral, assim, sem poder resgatar, sem falar especificamente para homens, né? Agora eu estava aqui, assim, já quase chorando aqui, me arrependendo, Senhor, por que eu não fui mais às reuniões de homens? Por que eu não falei mais? Senhor, me perdoa. Cara, mas como é relevante, cara. E eu dou graças a Deus aqui por tu ter entendido isso. Cara, graças a Deus por tu ter entendido isso e estar se levantando, né? Para falar sobre isso. Né? Às vezes, poxa, parece que não é relevante, parece que não sei o quê, de se permitir ouvir o que o Senhor estava falando naquele tempo para ti, daquela série de reflexões, né? Sim. Vou escrever sobre isso. Não, mas peraí, antes disso tem isso e tal. E agora, enfim, todos esses processos, daqui a pouco sai um livro sobre paternidade, porque começa a viver isso, né? Começa a viver tudo isso, mas grato, eu chego no final desse podcast, assim, com o coração grato por saber que tem alguém que está falando sobre isso. Né? A gente, de repente, nem sempre consegue falar sobre tudo, mas o Senhor levanta pessoas para esmiuçar determinados assuntos que têm sido tão importantes para nós como igreja, para o contexto geral. Assim, cara, então, assim, muito obrigado por ter ouvido o Senhor te direcionar a isso e ter obedecido isso. De ter entendido o teu papel, né, no corpo, nesse tempo, para esse propósito. Isso é incrível. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu agradeço. Eu agradeço. E é isso que queima no meu coração. Eu tentei fugir, mas não tem jeito. É isso que queima no meu coração. E principalmente vendo a realidade do Brasil, né? O título do meu próximo livro, sem ser o que eu estou escrevendo com a minha esposa,
né? Que ela vai escrever o Tem Mulher Aí. Eu ia fazer essa pergunta, eu estava guardado aqui. A gente está escrevendo junto. O próximo livro vai ser dentro da linha Tem Homem Aí. Como ser o homem mais procurado do mundo. Nossa! Isso vai virar best-seller, né? Eu já vou dar o spoiler. Qual é o homem mais procurado do mundo? O homem maduro. Você vai tratar muito com isso, porque as mulheres, elas reclamam dentro do casamento, no divórcio, né? Elas falam assim, eu me separei porque ele era muito imaturo, era um menino. Eu tinha 2 filhos e cuidava de 3 meninos. As mulheres mais novas estão na igreja e estão falando assim, cara, não tem homem para mim. Não tem homem na igreja. Por quê? Porque... E tem. Só que não são maduros. Mas não tem. Tem, mas não tem. Mas não tem, só que eles não são maduros. Aí entra a questão da sociedade, porque a igreja ela precisa fazer diferença na sociedade e o verdadeiro avivamento é quando toca a sociedade. Então, o homem maduro não se arrisca no trânsito. O homem que é maduro, porque ser homem está intrínseco com maturidade, ele cuida da sua própria saúde, ele vive mais. Ele cuida dos seus filhos, ele tem responsabilidade paterna, ele não é apenas provedor, ele é presente, né? Ele afirma, ele ensina, ele não apenas cria, porque criar é você colocar comida, vestimenta, moradia e assistência médica. Isso é criar, então a gente cria um pet, entendeu? Educar vai além disso daqui. Tem muito pai e mãe que está criando, a gente precisa educar. Sentar, conversar, falar das grandezas de Deus, ser o exemplo, educar no caminho que se deve andar. Então, o maduro, ele está cada vez mais próximo de Jesus. Ele senta à mesa, ele planeja, ele olha nos olhos, ele é mais humano, ele é mais empático, ele é forte, sim. O que eu falo, ser homem é ser forte, é o arru, é estar em forma, é sim. Mas eu preciso ser forte, mas eu escolho dar a minha outra face. Porque o que adianta eu dar a face se eu for covarde? Eu estou dando por covardia, eu não estou dando porque eu escolhi dar. Sim. Entendeu? Eu escolho abrir a porta do carro porque eu sou homem, eu sou forte, mas eu escolho ser gentil, ser cavalheiro. Então, é isso que Deus está falando no meu coração agora, sobre a maturidade. Maturidade. Amém. Terminamos o podcast meio sem palavras, né? Mudo. Cara, eu acho que eu vou chegar em casa, assim, vou olhar no espelho e vou fazer a pergunta aí. Tem homem aí? Aí faz a resposta que eu faço em todos os encontros, né? Sim, aqui tem homem! E aí eu falo assim, pessoal, grava aí e mostra pra esposa que a esposa se derrete toda lá. Cara, vocês querem comentar mais alguma coisa aí pra gente chegar ao final desse podcast? Só pelo próximo livro. Agora eu vou devorar esse livro. E sucesso nos próximos projetos, né? Tem que... continuar, né? Quer ver esses projetos. Porque isso é uma necessidade, né? O prático. Sim. O prático mesmo. É um negócio que te ensina a diploma, tem que ser o cabeça. Aí ele tá, o que é ser cabeça? O que é ser cabeça? É isso, né? Sim. Quando que eu me tornei homem? Por que eu sou homem? E aí tu começar a mostrar para ele na prática do dia a dia, no comportamento, nas decisões, no conversar, como que ele é esse homem, como que ele... Isso é legal. E isso é uma que Deus lhe use muito nisso, assim. E a gente quer usufruir desse... Por favor. Para poder também... Legal. É por isso que além de falar, né, eu incentivo homens a andarem com homens, porque o discipulado que você comentou, discípulo significa talmidim, né? No original é aquele que se suja da poeira dos pés do seu mestre, porque anda tão colado que começa a se sujar. Então, muitas vezes a prática a gente aprende caminhando colado com outras pessoas. Nossa, olha como é que o Anderson trata a esposa dele, olha como é que trata os filhos, olha como é que corrige os filhos, olha como é que ele se comporta dentro ali do ambiente de um podcast. Então, essa prática, muitas vezes, que se perdeu, é essa prática de andar com outros homens. Eu posso falar e eu vou falar muito sobre isso. Eu quero abençoar muitas pessoas, mas eu sempre vou continuar motivando, os homens mais velhos, abençoando os homens mais velhos, mais novos, para ter essa prática diária. Glória a Deus. Chegar no final aqui, de novo, né? Repetindo a gratidão. Muito obrigado, primeiro, por ter despertado para esse tema e, segundo, por estar aqui com a gente, compartilhando disso. Muito, muito obrigado mesmo.
Aqui embaixo vai estar a descrição dos livros, né? Da loja. Tem a loja que fala um pouquinho aí dos contatos da loja. É www.maisprofundostore.com, sem o BR. Tem o Instagram, que tem o link lá, o link que dá para todos os outros caminhos, né? Que é David Borges IDM, que é Identidade e Desenvolvimento Masculino. Vai ver muitos vídeos, muitos memes, muitas coisinhas legais lá, né? Que os homens eles costumam se arriscar e tudo mais, e curiosidade. E lá tem todo o link lá para os 2 livros, né? Em PDF. Nesse momento, só o segundo livro físico porque o primeiro está esgotado. E para você ficar ligado também nos próximos tudo projetos. No Mais Profundo Store tem... No site tem tudo. No Mais Profundo Store e no meu Instagram tem o caminho para todos eles. Maravilha. Tem Instagram também do Mais Profundo? Tem Instagram do Mais Profundo, @MaisProfundoOficial. E Instagram da loja também, @MaisProfundoStore. Viu, cara? Só não compra quem não quer, né? Não tem que comprar aí. Glória a Deus por isso. E a gente sempre termina o podcast com um tempinho de oração, né? E eu vou pedir para te orar por nós, né? Como homens e pelos homens aí que estão debaixo, que o Senhor dê graça, sabedoria, Guilherme, continuar esse trabalho aí. Amém. Pode ser? Pode ser. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui no podcast, falando de um assunto tão importante. O mundo está tentando falar sobre esse assunto sem os princípios cristãos, atingindo e tentando desconstruir a masculinidade. E nós estamos aqui, Senhor, falando de algo tão importante e construindo da forma correta aquilo que o Senhor mostrou, o que é ser o homem, a função, o papel, a missão, o propósito de um homem, né? Ser homem, não apenas dentro de um ambiente familiar, mas também dentro de um ambiente profissional, dentro da sua própria casa, na sua sexualidade, nas suas finanças, enfim, em todas as áreas que um homem ele tem e como ele deve se comportar. Nesse momento, Deus, eu te peço que o Senhor possa abrir os nossos olhos para nós percebermos onde ou qual área nós precisamos amadurecer, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos crescer, Pai, né? Como homens, que o Senhor possa nos despertar para esse assunto, que o Senhor possa capacitar cada vez mais os líderes de homens, seja nas células, né, os pequenos grupos, ou então nos ministérios de homens, que o Senhor possa usar homens para abençoar homens, que em nome de Jesus nós como igreja possamos olhar para os órfãos e para as viúvas e fazer o papel de uma igreja, né, suprindo a falta do masculino, e que nós, Senhor, possamos sempre buscar no Senhor o modelo de masculinidade, porque o Senhor foi o homem mais maduro que pisou na terra e o Senhor tem muito a nos ensinar sobre como ser um homem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Se você chegou até aqui, nos deu essa paciência, audiência, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, né? Você receber todo o conteúdo que está acontecendo aí. Muita coisa boa vem por aí nessa segunda temporada e outros conteúdos relevantes que tem aqui no canal do Carisma Porto Alegre. Segue a gente nas redes sociais, @CarismaPoa, Facebook, Spotify, enfim, uma série de redes sociais, está tudo aqui embaixo para você buscar essa referência, viu? Deus te abençoe, muito obrigado a cada um de vocês participando aqui com a gente. Até o próximo episódio. Até o próximo Carisma Podcast.